Olá a todos, eu me chamo Ana Luísa, eu sou acadêmica do curso de Engenharia Agronômica no IFTO Campos Colinas e hoje eu vou falar um pouco sobre os fitopatógenos que mais afetam a cultura do milho. Bom, eu irei iniciar falando sobre as doenças fúngicas, né, que são aquelas causadas por fungos. A primeira delas é a ferrugem polissora. Bom, o agente etiológico dessa doença é o Puccinia polissora. Os principais sintomas são pústulas, né, que são pequenas bolhas, circulares a ovais, de cor amarela, e também pode ter uma cor marrom claro, concentrada principalmente nas folhas. Já em ataque severo, causa a seca precoce das folhas. Bom, o método de controle dessa doença, você pode estar fazendo a utilização de híbridos resistentes e a aplicação de fungicidas foliares, como os triazóis, no momento correto. A segunda doença que eu estarei falando é a mancha por cercóspora, né? Ou cercosporiose, como ela é mais conhecida. O agente etiológico dessa doença é o Cercospora zeae mites. Os principais sintomas são manchas retangulares, como podemos observar nas imagens, delimitadas pelas nervuras da folha, de coloração cinzenta. É uma doença que ela avança muito rápido sob alta umidade. O método de controle dela é evitar o monocultivo, no caso, fazer rotação de cultura, fazer o manejo adequado dos restos culturais e o uso de fungicidas químicos. Outra doença que afeta muito a cultura do milho é a mancha de tursículo, né, ou queima do tursículo. O agente etiológico dessa doença é o Exorhirum tursículo. Os principais sintomas são manchas grandes, né, elípticas, que no caso é em formato de charuto, de cor cinza marrom. Elas começam nas folhas inferiores e sobem pela planta. O método de controle dessa doença é através de rotação de culturas, eliminação total de restos culturais e o uso de cultivares que tenham uma boa resistência genética. Bom, outros patógenos que também afetam bastante a cultura do milho são as doenças bacterianas. A primeira delas é a podridão bacteriana do colmo. O agente etiológico dela é o Bacterium carotovorum, sub-SP. Os sintomas dela são o colmo amolece, né? E sofre uma podridão úmida que avança de dentro para fora da planta, geralmente a partir dos nós inferiores. O sintoma mais característico dessa doença é o odor, que é bem fedido, sabe? Aquele cheiro de podre, exalado pelo tecido que foi afetado. A planta também pode tombar facilmente. Bom, o método de controle dessa doença é evitar o plantio em solos mal drenados, controlar insetos bloqueadores que causam ferimentos no colmo, evitar densidades excessivas de plantio, né, e adotar a rotação de culturas. Outra doença bacteriana que também afeta bastante a cultura do milho é a estria bacteriana. O agente etiológico dela é o Xanthomonas versicolor. Os principais sintomas são lesões foliares em formato de estrias, né, bem estreitas e alongadas, de coloração amarelada marrom, que correm paralela às nervuras da folha. Quando as folhas são observadas contra a luz, as lesões parecem bem translúcidas. Bom, o método de controle dessa doença é utilização de sementes sadias, né, e certificadas, rotação de culturas para reduzir o inóculo nos restos culturais e também a escolha de híbridos que apresentam maior tolerância à doença. Bom, outro fitopatógeno que pode afetar bastante a cultura do milho são os nematóides. Um deles são os nematóides das lesões radiculares, como o Pratylenus brachyurus, né, e o Pratylenus zeae. O outro é o nematóide das galhas, como o Meloidogene cognita, né, e o Meloidogene avanica. Os principais sintomas quando eles estão atacando a cultura do milho, na parte aérea, criam-se reboleiras no campo, que são manchas, né, de plantas amareladas e subdesenvolvidas. Também ocorre o murchamento nas horas mais quentes do dia
e a queda na produtividade. Já nas raízes, as raízes ficam bem reduzidas, com pontas escuras e necrosadas, no caso do pratilenos, ou pequenas galhas, né, que são o engrossamento das raízes, no caso do meloidógenos. Bom, o método de controle para esse patógeno, o melhor é a rotação de culturas, né, com plantas não hospedeiras, como a crotalária, tratamento de semente com nematicidas, né, químicos ou biológicos, e o uso de híbridos com fator de produtividade baixo para essas espécies. Bom, chegamos ao fim da minha apresentação, né? O que a gente pode concluir é que a cultura do milho, ela sofre uma pressão constante, né, de diferentes patógenos, sejam com os fungos atacando as folhas e espigas, as bactérias aproveitando dos ferimentos para colonizar os tecidos, ou os nematóides, que vão prejudicando silenciosamente as raízes por debaixo da terra. O nosso grande aprendizado aqui é que não existe uma bala de prata, digamos assim, ou um único produto que resolva tudo. O segredo do sucesso no campo está no manejo integrado de doenças, combinando a escolha de híbridos que sejam geneticamente resistentes à rotação de culturas, o tratamento de sementes e o monitoramento constante para aplicar o controle químico ou biológico no momento certo. Muito obrigada pela atenção de todos e até a próxima. Ah, Marina, acaba mais não.